Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei aí atrás a foto desse rabino. Porque eu quero comentar alguns vídeos que eu vi no canal dele recentemente. Ele é um rabino que ele faz muito sucesso na internet, ele fala de cabala, fala de judaísmo, explica do jeito dele, parece que só ele sabe a verdade. A escola de Moisés, se você ler a Bíblia no hebraico antigo, é como se os tradutores da Bíblia ao longo de 2 milênios ninguém soubesse falar hebraico, só ele que sabe falar agora e os mestres dele, só ele sabe interpretar hebraico. Quem traduziu para o grego, para o latim, para outros idiomas, não foi consultar nenhum rabino, não consultou ninguém. Só ele que sabe hebraico agora. E aí ele tem resposta para todos os personagens da Bíblia e tal, para Deus, para Jesus, e segue aquela linha de dizer que Jesus não é o Messias, é claro, baseado naquelas mentiras do Talmud, que são anotações dos fariseus ali. São anotações, não é revelação. É a revelação oral. Foi dada a Moisés uma revelação oral e uma revelação por escrito. Aí tem o Talmud e tem outras anotações aí, Midrash e outras anotações dos rabinos. Só eles sabem a verdade. E aí, o que eu quero comentar é 2 vídeos que ele fez essa semana. Eu discordo de muitos outros, né? Inclusive, eles só tem comentário elogiando, e as pessoas que seguem eles, os comentários, ninguém é doido de comentar lá porque é os seguidores dele, tudo bem. Mas ele fez um vídeo recentemente que eu achei uma sacanagem. Tá lá na capa o Lula apertando a mão do presidente do Irã que morreu recentemente, e ele pergunta, tem lá uma pergunta lá, se o Brasil está do lado de Deus ou não. E durante o vídeo, o que ele faz? Ele conta a história do jeito deles, ele conta a história da Pérsia e querendo insinuar que os palestinos e os iranianos são Gog e Magog, aqueles personagens ruins que tem lá na Bíblia, e conta a história, né, tentando colar. Inclusive ele fala do ataque do Irã a Israel e que foi um milagre, a mão de Deus que segurou o ataque para não acontecer nada com Israel. Ou seja, é sempre aquele papo furado de que os judeus são o povo de Deus, a luz do mundo, os iluminados que podem matar palestinos, crianças, velhos, pessoas no hospital, bombardear hospitais. Arrasaram as fotos aéreas da cidade de Gaza e de Rafah e de várias regiões da Palestina. É uma vergonha para qualquer pessoa. Imagine para um governo que se diz um governo de Deus. E é mais um motivo, eu sempre uso essa expressão: a realidade destrói qualquer fantasia, a realidade explica qualquer coisa. Se você tem dúvida sobre uma religião e sobre qualquer segmento filosófico, se baseie na realidade. É como Gandalf dizia no Senhor dos Anéis: se você tem dúvida, use o seu nariz. Ou seja, você vendo os sentidos da vida real, você vai interpretar melhor do que narrativa. Se ficar procurando textos, livros e tal, vai ter versões dos dois lados. Então veja a realidade. E é por isso que eu falo da cabala, que é receber, é como se recebesse um conhecimento. O gabinete de Israel, de guerra lá, do Benjamin Netanyahu, tem muitos sionistas lá, muitos que provavelmente conhecem a cabala e que não melhoraram uma vírgula a natureza. Mas Israel tem o direito de se defender, é o que eles dizem. Aquilo não é defesa, aquilo é massacre, é genocídio. Não existe uma defesa daquele jeito. E se tem um domo de ferro tão poderoso, uma defesa tão poderosa, por que deixaram o Hamas entrar naquele dia tão facilmente? É uma coisa muito obscura, né? Mas a culpa é sempre no outro. Ele fez um outro vídeo também falando de Aserá e falando dos reis de Israel que pecam. É sempre a esposa que vem do povo estrangeiro que traz. Nunca é o judeu, sempre o judeu. E ele não conta, ele contou a história dos persas, que inclusive foi Ciro, foi que fez eles retornarem, que eles estavam dispersos para reconstruir o templo, que é persa. E eles não contam a história que os judeus usurparam o resto, né, de Israel, que Israel era no sul e a Judéia, o reino de Judá no norte, entraram em guerra, se dividiram depois do filho de Salomão. E eles não contam essas histórias, que o pacto de Abraão com Deus era do povo hebreu. Era de Israel, não era dos judeus, de uma tribo sozinha que usurpou todas as outras. Enfim,
Por isso eles não aceitam Jesus, porque Jesus, eles queriam um grande rei, como tem um canto na Igreja Católica que diz, eles queriam um grande rei que fosse forte e libertador, mas como Jesus não tinha nada, eles mataram o Salvador, é o que diz o canto. Eles ainda sonham, eles ainda repetem isso, o Talmud e tudo, tenta desqualificar Jesus, dizendo que Jesus era filho de um soldado romano com Maria, tentando desqualificar Maria, e eles são sempre o povo, se você falar, é antissemitismo, sendo que o povo da Palestina também é descendente de Sem. São todos semitas ali. E não se sabe, na verdade, se o Judá de hoje, né, os judeus de hoje, não confunda a religião judaica com o Estado de Israel, que é um Estado criado pela ONU, pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos. Então as pessoas confundem, eu vejo os bolsonaristas com a bandeira de Israel nas costas, tem até aquela estrela que diz que é de Davi, mas não é de Davi coisa nenhuma. Ela existia em muitos grimórios, em muitas outras crenças. É um símbolo mágico de magia. Que se alguém desenhar num templo, diz, é bruxo, é mago. Mas como está na bandeira de Israel, não, é um símbolo de Deus. E não é. Não é estrela de Davi coisa nenhuma. Ali é um hexagrama que existe na magia. Muito antes de existir Israel já existia aquela estrela. Não se sabe como foi que eles decidiram incorporar na bandeira de Israel. Mas voltando ao povo de Israel, eles já saíram dessa terra diversas vezes, não sabe nem quem é descendente de quem mais. Já se misturaram com a Síria, já se misturaram com muitas dominações árabes, com dominações romanas, com dominações de várias etnias. Cadê os moabitas? Cadê os amonitas? Tudo ali que eles foram engolindo e incorporando na sua nacionalidade. Ninguém sabe nem quem é mais descendente de Abraão e quem não é, mas eles se dizem o povo escolhido, o povo de Deus. E ele, nesse vídeo, tem uma foto do Lula apertando a mão do presidente do Irã, e ele faz a pergunta e faz toda aquela alegoria, toda a narrativa para dizer que o Brasil não está do lado de Deus porque está criticando Israel e defendendo a Palestina. Se Deus ia perder o tempo para ficar do lado de um governo que está matando crianças, velhos, doentes, pessoas em hospitais, pessoas em asilos, bombardeando, destruindo toda a cidade com a maior maldade do mundo. Tem entrevista do Benjamin Netanyahu, antes de ser primeiro-ministro, se não me engano, numa TV argentina, já com esses planos de um dia destruir os palestinos. Sem falar que era um acordo de construir os dois estados, o de Israel e da Palestina, e até hoje eles ficam usurpando o território palestino, que era de 56% quando foi criado o Estado de Israel, e agora acho que já quase chega a 70%, eles fazendo assentamentos, invadindo, porque essa é a história de Israel. Inventaram que tinham aliança, voltaram matando cananeus, camponeses, tomando toda a terra para criar o Estado de Israel. Essa é sempre a história, é o povo de Deus que pode matar, que pode dilacerar, que pode degolar, que pode fazer o que for, porque eles têm carta branca. E não contam a história direito de El, que era o verdadeiro Deus daquela região, que depois se tornou, que ninguém sabe nem que nome tem, aí inventam um tetragrama para dizer que não pode chamar do nome, porque na verdade eles não sabem. Nunca foi revelado a ninguém o nome de Deus. Aquelas 4 letras, ninguém sabe como pronuncia. Uns falam que é Yahvé, Javé, Adonai, para não chamar o nome. Na verdade ninguém sabe quem é esse Deus, porque ele nunca revelou. Eu sou o que sou, foi o que ele disse lá. E aí usam Gimátria, que é uma das ferramentas da mística judaica, para tentar dizer que tem um nome sagrado, para todo mundo temer, que só ele sabe aquele segredo, e venderem cursos, a escola de Moisés, a escola de Abraão, a escola de não sei o que, e estão lucrando, e são sionistas, os poderosos do mundo, que unidos com os poderosos do Vaticano, fizeram inverter toda a história da humanidade a só eles, as crenças judaico-cristãs, serem os herdeiros do grande Deus Adonai. E conta essa narrativa aí que o Brasil, ao ficar do lado dos palestinos, está contra Deus e que Deus foi quem segurou as bombas. Não foi Deus não, foi os Estados Unidos, foi a Arábia Saudita, foi um monte de país que ajudou o Domo de Ferro a segurar aquelas bombas. Mas conta essas lorotas para dizer que eles podem matar, dilacerar e destruir o povo palestino e tomar o território deles. Então, isso é uma covardia fazer esse tipo de análise, esse tipo de narrativa para julgar os outros povos e não contar direito a história sombria que todo mundo conhece, quem pesquisa história, quem pesquisa a história das religiões,
sabe muito bem que o pacto era com os hebreus, as 12 tribos